Pondé, o que você acha que deu errado nessa geração do milênio? Olha, hoje, na realidade, as maiores críticas são ao Z, né? Os milênios já estão ficando em paz, né? Então tá, então vamos do Não, milênio não, pra mas Z. a discussão ao redor dos milênios, que existia, sei lá, 10 anos atrás, né? Hoje ainda se fala, mas o foco acabou sendo mais agora a geração Z, né? É que eu acho que se deu errado pra Z é porque começou a dar errado nos milênios. Então, é que os Ou, milênios hoje estão pagando diga. não, ou será que é porque os milênios já estão ficando velhos e aí para de dar problema? Para de encher. Para de encher o saco. Já paga boleto, né? Porque o boleto é um grande educador, né? Então, boleto paga. O boleto ensina você exatamente o seu tamanho. É. Né? É Os isso. boletos que você consegue pagar fala do seu tamanho. É. Né? Coloca Do o tamanho pé do no seu chão que é uma bolso. beleza. Do quão chato você pode ser, né? Exatamente, né? Então, você sabe que uma vez eu estava falando numa empresa de produtos de luxo e tal, pro RH, e numa palestra, e eles tinham, na época, a questão era os milênios, porque isso tem 10 anos, sei lá. E aí o diretor de RH me perguntou, se chama gestão de pessoas, alguma coisa assim. Isso, Que é um nome bonitinho para a mesma coisa, né? verdade. Eu tive essa matéria na A faculdade. gestão de pessoas, Tive. esse aí é um nome bonitinho para a mesma coisa, né? Mas assim, e ele falou assim, o que eu achava que ele tinha que fazer, já que ele contratava milênios e tal, e eles vinham com uma série de demandas, que são parecidas com a Z mesmo. Eles não têm, o Z parece um pouco os milênios, quando tinham a idade do Z, piorados, de certa forma, porque estão mais mimados, né? Estão mais medicados, né? Você tem famílias mais atomizadas, as pessoas têm cada vez menos filho. Então, a chance de um Z ser filho único é maior ainda do que a de milênio. E esses Ser filhos filho não único. estão pensando em sair da casa dos pais. Inclusive, essa característica, E um né? outro agravante, né? Porque aí, como a gente está falando de trabalho também, e de mais pressão e de mais trabalho, esses pais também estão trabalhando mais, estão tendo mais culpa de tempo, e aí mima mais. Então, aí, aqui, A ó. mimação vem daí, né? É. Porque você sente que você não está comparecendo, porque os dois têm que trabalhar pra cacete. E aí começa a mimação Assim, por causa da culpa. eu só tenho 1 hora por dia com ele, eu não vou deixar ele enfiar a chave de fenda na TV? Então, é mais ou Não, menos não vai. isso, né? Não vou deixar ele xingar todo mundo, É, né? porque tem tão pouco tempo com ele. Então, o que eu falei para esse gerente de gestão de pessoas, na época acho que ainda chamava RH, eu falei para ele falou, mas eles chegam, já querem ser gerente, querem dia sabático, sabático é uma palavra da moda, né? Então, assim, eles querem, eles acham que eles sempre têm razão, né? Que já são sintomas que a gente vê no Z hoje. E eu falei para ele o seguinte, na época estava na moda essa expressão, contrate alguém da classe C. Lembra da classe C? Sim. Né? Então, contrate alguém da classe C, né? Dê emprego para alguém que conhece o custo do boleto, certo? Alguém que precisa fazer uma vida arrancando ela da parede, né? Do trabalho, do esforço. Se pegar alguém B é A, então, né? É claro que isso é uma generalização, mas tem diferenças, mas assim, a chance de você pegar um mimado, se for A, então, é maior ainda, né? E os Zs, hoje quando você pergunta o que deu errado, né? Não tem jeito, tem que voltar ao Nelson Rodrigues. É assim. É batata. É batata. É assim, ó. Na realidade, o primeiro romance que eu conheço, talvez tenham outros, mas o primeiro romance que eu conheço, e muita gente conhece, que trata de conflito de gerações, apesar de que não usa essa expressão, que essa expressão é da contracultura para cá, dos anos 60 do século XX, é um romance publicado em 1862. 1862, tá? 100 anos antes dos hippies, na Rússia. É um livro que se chama Pais e Filhos, que virou nome de revista. Esse livro foca o conflito entre uma geração de pais e de filhos, portanto, em que os pais são apresentados como conservadores, ignorantes, que não conhecem ciência, e os filhos, inclusive o personagem do filme, tá, do livro, não sei se tem filme sobre esse livro, são 2 jovens médicos, portanto, representantes de ciência, e essa geração jovem que não respeitava nada, 1862, hein? Que não respeitava nada, que não respeitava os mais velhos, apesar que os 2 personagens respeitam muito bem, eles só falam disso, mas eles não atuam a falta de respeito na relação com os pais ou com os mais velhos. Mas está posto lá, por isso que esse livro é profético, e onde que aparece, portanto, o choque entre as gerações, que a partir dos anos 60 do século XX piora, né? Aparece, antes de tudo, diante da ideia de que o mais velho não sabe nada, é ignorante. Hoje a gente diria não sabe mexer
em digital, né? Então, essa ideia das diferenças de geração entre as gerações, ela está associada ao processo de transformação moderno e da inserção da tecnologia no cotidiano, e da ciência, e da informação. Então, o Bazarov e o Arkady, que são os dois jovens médicos do romance, eles suspeitam que seus pais, eles não conhecem, um deles é inclusive médico, um dos pais, é um médico ignorante, supersticioso, que não conhece ciência da época, né? Tem uma cena que o pai do Arkady, inclusive, vive com uma serva que existia na época, né, na Rússia, muito mais jovem que ele, tem um filho com ela, o que era muito comum na Rússia, e ele é viúvo, né? E ele tem vergonha, e o filho dele fala mais ou menos assim pra ele: pai, mas que bobagem, todo mundo sabe que você vive com ela, e afinal de contas, qual era o problema de você viver com ela? Você é viúvo, né? Então não é que você tá traindo ninguém, e se vocês se gostam, traz ela pra casa, né? Você vê que isso é 1862, Nossa. tá? Então, de lá pra cá, o enriquecimento crescente, a produção de informação, ela acabou, por um lado, produzindo cada vez mais uma certa consciência, que muitas vezes é falsa, de que toda geração sabe mais do que a anterior. Isso gera o que a gente vive hoje, né? A gente vive, inclusive, no sentido de que os mais velhos perdem o emprego, são demitidos, porque não sabem mexer no digital, inclusive. E também o enriquecimento gerou uma situação em que os jovens, como o Nelson já falava, nos anos 60 e 70, os mais velhos ficam querendo copiar os jovens. Então, o caso que o Nelson repete muitas vezes é a Granfina, carioca, certo? Que tem o seu filho maconheiro, o Nelson falando isso lá, né? Que bate na cara do pai, dá uma surra no pai, porque tá com os amigos maconheiros em casa, e o pai não quer que fume maconha em casa. Isso nos anos 60 e 70, tá? E aí a mãe fica do lado do filho, porque acha o filho descoladíssimo, e na realidade quer aprender a fumar maconha com o filho. É daí que vem um grande estrago, certo? Os mais velhos, inclusive os pais, cada vez mais, achando que seus filhos têm uma outra cabeça, que são mais avançados, mais aperfeiçoados, e que, portanto, a diferença dos pais lá de 1862, eles querem ser iguais, querem copiar o modo de vida, querem ter a mesma cabeça. O resultado é o quê? Os jovens perdem completamente o respeito pelos mais velhos. E a referência. Perde completamente a referência. Mas se esses jovens entendem que seus pais não servem como referência e querem eles como referência, os filhos, acabou.